os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais os outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei e eles não responderam. E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo que vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante minha face todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor nosso Deus. Então, amados irmãos, sendo breve, este relato bíblico, ele fala de um tempo de extrema dificuldade em que o povo de Judá vivia. Fala da apostasia do povo de Deus e do castigo eminente que estava por vir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Jeremias, assim como os seus contemporâneos, Jeremias e outros que profetizaram na mesma época, foram enviados para levar uma mensagem de aviso, uma mensagem, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que alertasse o povo acerca da sua desobediência e do castigo que lhes sobreviriam, porque haviam abandonado o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, no relato deste livro, que mesmo o homem de Deus falando e trazendo a mensagem da palavra divina, o povo não lhes deu ouvido. Como diz no versículo 15, Deus falando ao povo que havia enviado os seus servos, os profetas, aleluia, para levar esta palavra, madrugando e dizendo e falando para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, se arrependessem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, do seu mal, e se voltassem para Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo Deus enviando os seus profetas, o povo não lhes deu ouvido. E no capítulo 35 deste livro, Deus ele manda que o profeta Jeremias ele vá até a casa de Jonadab, aleluia, filho de Recabe. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Deus diz a ele: olha, Jeremias, vai até a casa de Recabe e chama todos os filhos de Recabe e Jonadab e leva eles até o templo, até as recâmaras do templo. E quando tu chegar lá, coloca taças de vinho diante deles e manda que eles bebam. E assim Jeremias ele fez. Chegando à casa dos Recabitas, ele chama e convida aquele povo para que fossem ao templo. E chegando no templo, nas recâmaras do templo, lhes é posto vinho diante de sua face. E o profeta de Deus fala para que eles bebam. Mas algo acontece, amados irmãos, porque embora fosse costume naquela época todos beberem vinho, no momento que o profeta manda que eles bebam, eles dizem que não irão beber vinho, porque o seu pai Jonadab lhes havia ordenado que nem homem, nem mulher, nem jovem, nem criança,
bebessem vinho. E não somente isso, mas lhes havia ordenado que eles não plantassem e não construíssem casa, mas habitassem em tendas para que vivessem outros dias. E tudo isso aconteceu, amados irmãos, para trazer um exemplo, uma demonstração de obediência para o povo de Judá. Porque logo mais à frente Deus toma o exemplo da casa de Recabe e chama a atenção, aleluia, dos judeus, aleluia, da tribo de Judá, para a obediência daquele povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nos versículos seguintes, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus, ele chama a atenção do povo, porque ele diz: olha, estes homens obedecem a palavra de seu pai. Um homem comum e carnal, que ele disse: não bebam vinho, não habitem em casas, mas em tendas, não plantem. E eles obedecem. Obedecem toda a palavra do seu pai, porque nem homem, nem mulher, nem jovem, nem criança beberam vinho até aqui de hoje. Mas vocês, eu tenho enviado os meus profetas, os meus servos, de dia, de noite, madrugando a tempo e a fora de tempo, aleluia, chamando a vossa atenção para que vocês se arrependam do vosso mal e se voltem para mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vocês não têm falado de dia e de noite para que abandonem a idolatria, aleluia, para que abandonem o pecado e se voltem para mim, para que possam habitar nesta terra todos os dias da vossa vida. Mas vocês não dão ouvidos a mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles amados irmãos que Deus, ele promete, ele diz: olha, eis que trarei sobre vós todo o mal que tenho prometido e que tenho falado, porque vocês não têm ouvido a minha voz. Aleluia, eu tenho falado, tenho clamado, mas vocês não têm respondido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque o povo estava obstinado. O povo estava numa situação de rebelião tremenda. Aleluia, entre os homens de Deus, aleluia, traziam a mensagem do bem, mas eles diziam que preferiam ouvir, aleluia, a mentira do que a verdade. Aleluia, preferiam o engano, aleluia, do que a própria verdade de Deus, porque os seus corações estavam contaminados pelo pecado e pela desobediência. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não conseguiam dar ouvidos à voz de Deus. E amados irmãos, igreja do Senhor, a desobediência, o pecado, é a maior doença e chaga que pode existir na vida do homem. O pecado é a pior coisa, é pior do que o câncer, é pior do que a AIDS, é pior do que qualquer outra enfermidade. Sabe por quê? Porque todas as outras enfermidades surgiram por causa do pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós não conseguimos entender, porque tantas aflições, porque tantas dificuldades, porque somos assolados de um lado e de outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece é que Deus, ele tem falado com o seu povo, ele tem falado com você todos os dias, chamando a tua atenção para que você abandone a desobediência e o pecado e se volte para ele. Mas o nosso coração muitas vezes é endurecido. Aleluia, não deixa e não permite que a palavra de Deus ela penetre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o pecado faz isso. Ele traz a maldição na vida do homem e da mulher. O pecado não deixa com que, aleluia, o homem e a mulher consigam viver uma vida plena, aleluia, de alegria, porque a alegria verdadeira só se encontra na pessoa de Cristo Jesus. E assim nós desejamos viver em obediência a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então você quer bênção sobre a tua vida, quer bênção sobre a tua casa, obedeça esta palavra. Você quer ser vitorioso em todas as áreas da sua vida, obedeça e dê ouvidos a esta palavra, porque para o povo de Judá foi, aleluia, proferida uma palavra de maldição, aleluia, mas para o povo
Mas de outro modo, amados irmãos, de outro modo, só existe tristeza, só existe sofrimento. Não quer dizer que não vou sofrer mais? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que mesmo no seu sofrimento você tem um que lhe socorre, que é o Espírito Santo. Quer dizer que mesmo na sua angústia você tem um que lhe consola, que é o Espírito de Deus. Aleluia. Quer dizer que mesmo na sua tribulação e na sua dificuldade você tem um aleluia que estende as mãos para te socorrer. Quer dizer que mesmo no momento da queda do tropeço você tem um que pode te levantar. É aquele que seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que se levantará pela tua vida. É Jesus. Quer dizer isso, que nas aflições nós temos como lhe contar, mas que fica, amados irmãos, no mundo perdido, sem Jesus, sem esta palavra, ele não tem ninguém, ele olha para todos os lados e não tem solução, ele está cercado de pessoas, mas se sente sozinho, todo mundo sorri, todo mundo se alegra, mas a tristeza está no coração dele, porque falta Jesus. Escuta o que o Espírito Santo, aleluia, diz para tua vida nesta noite. Aleluia, aquilo que tu está sentindo falta, aquilo que tu está precisando, o vazio da tua alma e do teu coração, só eu posso preencher, só eu posso, aleluia, te fazer sentir a verdadeira alegria, só eu posso, aleluia, preencher o vazio da tua alma. Aleluia, eu, Jesus de Nazaré. Aleluia, no teu coração nesta noite eu digo, aleluia, no teu coração nesta noite deixa, aleluia, Jesus entrar, porque quando ele entrar no teu coração, a tua história ela vai mudar. Quando ele chegar na tua vida, na tua situação, ela vai ser transformada. Porque ele diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo no teu coração através desta palavra. Aleluia. Então, se você sente a chamada, sente o toque, aleluia, abre a porta do teu coração, recebe ele através da palavra, porque ele diz: se tu abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear contigo. Aleluia. E tu comendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus. Porque Jesus é o único, meus irmãos. É o único que tem a solução para todos os problemas da humanidade e a solução para a tua vida. Então, nesta noite, aleluia, abre o teu coração, porque mais ainda tem Deus a falar contigo.